e vamos falar do legado que esse parque imobiliário trouxe para o nosso tecido urbano. Esse parque imobiliário, enquanto património arquitetônico, enquanto património urbano, deixa-nos algum legado, né? Portanto, vamos aqui agora falar um bocado, primeiro, da identidade a nova identidade que ele traz para as nossas cidades. Nós sabemos que grande parte desses edifícios que foram construídos ao longo dessas décadas foram projetos encomendados do exterior, diretamente para Angola. E que, em muitos casos, até quem os projetou nem sequer visitou Angola e não teve contato com a realidade local. O que deixa-nos ali, tanto alguns corpos construídos, sem que tenha tido essa ligação com o nosso contexto ambiental, primeiro, que nós temos características climáticas próprias, a nossa topografia, o nosso relevo tem características próprias, e depois nós temos também aqui a nossa matriz sociocultural, socioantropológica, que vou querer ouvir de vocês se efetivamente todos esses edifícios que nós temos depois conseguiram contextualizar a nossa realidade local, que é muito própria. Ok. Quando nós falamos de parque urbano, isso é algo que afeta a vida Parque imobiliário. Exato, imobiliário, desculpa. Afeta diretamente a vida das pessoas, não é? E não falamos só de casas e prédios, porque isso implica no que cidade nós queremos deixar para as próximas gerações, que vivência que nós queremos ter, e também, né, que parque urbano, né, realmente Angola quer construir. Parque imobiliário. Eu sempre com urbano. Imobiliário, obrigada. Que realmente Angola quer construir. Realmente muitos desses projetos foram encomendados de fora. O problema não é ter sido feito por estrangeiros, porque os arquitetos, os urbanistas, eles são formados sabendo como devem fazer as coisas, sabem que devem ir ao local para analisar, fazer uma série de análises, estudos, para se poder projetar para lá. O problema é terem sido feitos esses projetos, esses planos, em muitos casos, sem terem em consideração a cultura local, realmente, como foi dita, a vivência, melhor dizendo, das pessoas que habitam naquele local, o clima daquele local, porque a forma como vamos construir em Luanda não é a forma como nós vamos construir no Cunene, não é a forma como vamos construir na Huila, nem muito menos no Namibe. Porque cada local, cada lugar tem um clima diferente, cada lugar tem uma necessidade diferente, tem uma cultura diferente, tem uma vivência diferente. As pessoas vivem o lugar de uma forma diferente. As pessoas convivem de uma forma diferente. Elas circulam de uma forma diferente. Nós vemos que Benguela, por exemplo, temos ali as cupapatas que circulam muito, que agora também estamos a passar muito para ali. Então nós temos que analisar tudo isso. E daquilo que nós vimos, muitas dessas coisas não foram consideradas na altura de elaborar esses projetos. Por exemplo, nós temos aqui Luanda, nós temos vários edifícios, né, aqueles espelhados e tudo mais. E aquilo aquece ainda mais o clima, o microclima daquela zona. Nós não levamos em consideração que precisamos também de uma zona, área exterior, plantar árvores e por aí fora, porque isso também faz parte do parque imobiliário. Exatamente, porque isso tudo faz parte da forma como as pessoas vão viver, vão apreciar aquilo tudo. Se nós vamos olhar para aquilo que foi a construção colonial, apesar de ter sido feita pelo colono, mas levava em consideração aquilo que existia aqui, o clima, a umidade relativa que nós temos em Luanda. Os edifícios não eram, as casas, melhor dizendo, não eram elevadas à toa. Havia uma razão para aquilo ser. Não tínhamos aquelas varandas vastas à toa. Tem uma razão de ser.
As coberturas também, do jeito que eram, tinham uma razão de ser. Então não era só projetado porque não, eu acho bonito porque vi no Pinterest. Ou porque o vizinho, uma amiga ou algo do gênero tem isso. Não. É bonito, mas funciona. Depois somos obrigados a ter os ar-condicionados sempre no máximo, né? Num país em que a eletricidade, ok, agora está um bocadinho mais estável, mas não em todos os lugares. Que temos esse problema. Na altura eram os geradores, o combustível, ou seja, há uma consequência, uma cadeia, né? Tudo que é afetado por causa de nós não levarmos em consideração aquilo que são as condições locais. Estava a falar também dessa questão mesmo da umidade. Vou dar um exemplo dos apartamentos do Quilombo, que nós não levamos isso em consideração. É só ver, não se levou bem em consideração a questão da circulação cruzada, esse nível de umidade. O sol, em alguns casos, nem penetra como deve ser ali naqueles apartamentos. O nível de umidade que há naqueles apartamentos é enorme e isso é um problema para a saúde das pessoas que ali vivem. E nós precisamos levar isso em consideração. E é o clima local, a análise, o estudo precisamente do local onde nós vamos projetar, que vai ditar essas regras. Não só os instrumentos, porque os instrumentos vão dizer, ok, afastamento, quantos pisos e tudo mais, mas depois há esses detalhes, o tal pormenor, que as escalas que vão descendo, o arquiteto que for projetar para ali tem que analisar tudo isso, exatamente como é que o clima local vai afetar não só o clima, os edifícios também que estão à volta, como é que vai impactar? A sombra daquele edifício, o que é que vai fazer aquilo que eu vou construir? Então nós temos que analisar sempre a envolvente, porque isso vai impactar a saúde das pessoas, o bem-estar, o estado emocional, tocando um bocadinho nessa questão dos condomínios. Um exemplo mesmo de Talatona. Nós temos aqueles muros altos que até certo ponto copiamos do Brasil e por aí fora. Mas só que isso também induz à delinquência. Porque as pessoas estão expostas a andar a pé, porque Talatona não foi projetada para as pessoas andarem a pé. Por que não? Tu tens quilómetros, a pessoa andar a pé, não tens, em muitos casos, sombra, não tens aberturas, é como se tu estivesse andando numa gaiola. Não tem conforto para as pessoas andarem a pé. Aquilo foi projetado para os carros. Essa que é a realidade. Eu saí da minha casa de carro e ir para o sítio X, Y e por aí fora. Não há caminhos para as pessoas que andam a pé. O percurso que a pessoa faz a andar a pé é exatamente o mesmo que os carros fazem. Quando ele é projetado a pensar nas pessoas andarem a pé, porque os planos devem contemplar primeiro as pessoas que andam a pé, e depois o resto, o arquiteto Kilson, que é especialista aqui na questão dos transportes, pode confirmar isso. E depois o resto, porque o nosso primeiro transporte é isto. São essas duas pernas que nos foram dadas. Então nós temos que poder chegar aos sítios com facilidade. Então eu não vou desenhar o percurso que um carro faz em 20 minutos ou algo do gênero para alguém que vai andar a pé. Ela vai fazer muito tempo. Eu vou encurtar caminhos. Isso, por acaso, foi algo que nos foi ensinada pela arquiteta Maria João Teles Grilo. Que ela dizia que quando fôssemos analisar um espaço, nós tínhamos que perceber os caminhos que as pessoas faziam ali dentro. E nós, ao projetar, deveríamos considerar aquilo, porque elas sabem o porquê que encurtam aqueles caminhos. Talvez porque ali é menos íngreme, talvez porque elas sabem o porquê que estão a cortar caminho ali. Então, se existe aquele caminho é porque lhe facilita. Então, eu vou considerar aquilo. Então, são diferentes aspectos que não foram considerados e é uma pena, mas podemos melhorar. Um exemplo também, nada contra o condomínio do Cajueiro. Não vão estar a render quando for. Não é essa a questão. Também falando um bocadinho sobre essa questão mesmo da mobilidade, quer das viaturas, quer das pessoas a pé. Aquilo está fechado de um jeito que quem passa pela Ponte Molhada, se quiser voltar para Talatona, tem que dar uma volta enorme
porque o condomínio fechou aquilo de um jeito, tem uma extensão enorme que não permite uma circulação melhor, que dificulta. Então, os planos também vão prever isso. A distância, os percursos que as pessoas vão fazer, não só pessoas a pé, mas também a própria circulação, né? Para facilitar. Ok. Aquilo são o quê? 100 e tal, 200 e tal metros, mais ou menos, que é considerado mais ou menos por aí. Mas aqui em muitos condomínios não respeitaram essas regras. Aliás, acho que no nosso país fizeram o que bem queriam. É do tipo, vamos vender qualquer coisa para eles, não compreendem mesmo, então... E nós aceitamos. Agora, nós precisamos melhorar, corrigir aquilo que foi feito para termos um país melhor. Bom, antes de... Não sei se o Kilson também quererá comentar acerca disso. Eu estive aqui a pensar, enquanto a Nerica falava, sobre a questão dos projetos que vieram já prontos e foram depois implementados, com um ou outro ajuste que tiveram que ser feitos em função das questões do solo. Não terá a ver também com quem financiou os projetos, por exemplo. Eu é que dou o financiamento e trago também aqui as minhas condicionantes. O projeto tem que ser feito no gabinete X, ou no ateliê X, e então acabamos por ter, e aqui mais concretamente falar do Quilamba, né, que foi no âmbito do Programa Nacional do Urbanismo e Habitação, com financiamento, com recurso a financiamento externo, e naturalmente quem financia depois também tem coloca as suas condições na mesa, né? Olha, quem vai fazer é isto, quem vai construir é este. Eventualmente também depois tenha sido esta a consequência de nós termos, estou eu aqui a conjecturar, né? Terá sido essa a consequência de termos muitos projetos que depois não conversam com o local. Sim, no caso do Quilamba e também de muitas urbanizações que foram construídas, é que o Estado fez um contrato do tipo EPC, que é do tipo, o empreiteiro projeta, constrói, fiscaliza e o Estado simplesmente recebe. Nós não... IPC nesse caso. Né? Pronto, isso. Nós não ditamos as regras daquilo que nós queríamos. Nós temos que definir, ok, se eu estou, ainda que seja financiamento externo, eu conheço a minha realidade, eu tenho que dizer, ok, eu preciso disso e daquilo. Eu tenho que informar, ok? Aquilo que eu quero. Agora, se tu não me informas, eu vou fazer aquilo que eu acho que é melhor. Se eu estou habituada a construir dessa forma, e como muitos arquitetos infelizmente fazem projetos simplesmente bonitos, 3D e por aí fora, sem levar em consideração aquilo que é envolvente, e depois é só implementar ali, né? Aquelas casas, aqueles projetos que podem ser construídos em qualquer lugar, entre aspas. E é isso que acontece. Nós temos que ditar as regras. O que é que eu quero para aquilo? O que é que eu devo levar em consideração e por aí fora? E é isso que falhou. E depois, não tinha uma fiscalização nacional, porque aquilo era eles fazerem tudo, quando nós temos nas nossas legislações que quem projeta não deve fiscalizar, tem que ser uma outra pessoa a fiscalizar, até por causa de conflito de interesse, né? Quem projeta não fiscaliza. E foi isso que aconteceu. Nós não podíamos fiscalizar, apesar de, no final, ter-se tentado verificar algumas coisas só para garantir alguma qualidade e por aí fora, porque eu sei que a Sigma Group também fez esse papel na altura, que eu participei de algumas reuniões mesmo nesse sentido, mas as coisas já estavam muito avançadas, né? Então já foi ali tentar um Estás a bocadinho. referir ao Quilamba, né? O Sigma participou de alguma coisa no Quilamba? O Quilamba e também as outras Red Projects, exatamente, Outras que? Red Projects. Era como chamavam os projetos, só para Sim. acrescentar. Sim. Esses não eram planos, eram projetos Exatamente. de infraestruturas e de construção. Tanto é assim que depois o Estado implementou um processo de regularização dessas habitações. Porque lá está, juridicamente elas não existiam.
houve um projeto, agora esqueci-me de quem estava, o Ministério da Justiça e o Ministério do Ordenamento do Território, que promoveram a regularização desse património do Estado, porque também não estava registado. Sim, ou seja, o Quilamba também, até a altura, pelo menos, não sei se agora, também é um bairro informal. Não, agora Não, agora já. Agora já. Até, Aqueles que sim, terminam agora já de tá. fazer o pagamento Pronto, têm... ok. Quilamba agora já tem sabem registro. O processo todo. As frações já estão registradas. Já existe. Então, o que a Nerica estava a dizer, não sei se ainda queres continuar a falar ou Perdi-me um pouco, mas pronto. perdeste um bocado. Prontos. Wilson, queres dar uma. Parece Que ligada que é não. que nós temos? Tenho a nesse certeza nosso- que a Nerica tocou esse nosso nos parque pontos-chave. imobiliário. Não me vou repetir, mas em síntese, o legado que nós temos é, infelizmente, de alguma espécie de segregação social, porque o nosso maior problema foi olhar para o parque imobiliário como um fim último. Aliás, eu acho que o grande problema do insucesso, podemos aqui indicar razões financeiras, mas o grande problema do insucesso do Plano Nacional de Urbanismo e Habitação foi porque ele olhou para a habitação como um fim último. Ou seja, quantos números, quantas unidades eu vou conseguir disponibilizar. E no processo nos perdemos. Porque um plano dessa dimensão tinha que estar acoplado a um Plano Nacional de Urbanismo. Como mesmo o nome diz, é um plano de massificação, de elaboração de instrumentos. Até para teres a cadência necessária para priorizar o tipo de investimento que tu precisavas. Por exemplo, para garantir que a autoconstrução dirigida fosse realizada sob um ambiente em que os terrenos estivessem infraestruturados. Por exemplo, a autoconstrução dirigida que nós temos agora é feita na informalidade, não é? Em muitos casos em zonas de risco. As pessoas, de alguma maneira, têm as suas poupanças. Aliás, o estudo da DW que eu venho referenciando indica exatamente isso, que a maior parte da autoconstrução dirigida é feita recorrendo a financiamento familiar. Poupanças, empréstimos entre pessoas, em que a banca tem um papel irrelevante. E até percebe-se porquê, porque a banca precisa de garantias. Exatamente. Entendem o processo? A banca precisa que o imóvel exista juridicamente. E que tenhas a posse dela. E que para- tenhas, para que sejas o comprovar titular do exatamente, imóvel. que sejas Para o servir como titular. hipoteca ou uma garantia colateral. Para que isso exista, eu tenho que ter instrumento. Ou seja, está tudo interligado. Está tudo interligado. Então, o legado que nós temos, porque nós olhamos para o parque imobiliário, para a habitação, fundamentalmente, porque o parque imobiliário envolve também o tipo de usos, o tipo de funções, como escritórios e serviços. Mas olhando para o parque imobiliário, a habitação, o legado que nós temos é de segregar. Não é à toa que os condomínios florescem como florescem. Porque ganhou-se uma espécie de necessidade de sermos exclusivos. Estarmos numa bolha. E aí, diria eu, a condição de qualidade de vida é ter uma estrada asfaltada, ter água canalizada e energia e um ponto de recolha de lixo. Porque os condomínios dão-nos isso. E um campozinho para no final do dia irmos jogar. É o que a Nerica estava a dizer. E eu acho que dentro da cabeça ela está a dizer parque urbano, porque o espaço público foi esquecido. Porque o parque imobiliário não vive sem espaço público, porque o espaço público é o espaço de comunhão das pessoas, é onde a cidade acontece. E nós esquecemos disso. E existe a febre dos condomínios, de vários escalões. Por isso é que Talatona não é para as pessoas andarem. Não é, porque primeiro atinge um público que em princípio, e erradamente, as pessoas acham que não anda a pé. Que é mentira. Não é? Que não deve andar a pé. Só que depois, o curioso que aconteceu com o Talatona é que a certa altura as pessoas perceberam que precisavam ter serviços. Escola, saúde, shopping, ou seja, espaço âncora. O espaço mais democrático que nós temos entre as Talatona é o shopping, é o Bela Shopping. É o Bela Shopping. E onde as pessoas andam a pé. É onde as pessoas andam a pé. E reparem como é que depois a multiplicidade de usos implica necessariamente a uma oferta, aqui a palavra que a Nerica estava a procurar é conectividade, para a mobilidade, para que as pessoas possam andar, as pessoas com deficiência sobretudo. Porque, por exemplo, a partir do momento em que tu instalaste ali uma universidade,
a Oscar Ribas. E depois, mais tarde, do outro lado, acho que é a UPRA. E depois, mais embaixo, tinha uma outra que acho que é o SIS. E depois começaste a ter sedes de bancos, de empresas de telecomunicações. Tu alteraste por completa a dinâmica daquele espaço. Mas foi uma consequência, diria eu, inorgânica, se quisermos. Não foi pensado nesse sentido. Foi sentiu-se a necessidade, porque os preços aqui em baixo começaram a ficar mais caros. Houve uma espécie de transladação, principalmente do setor financeiro, porque lá está. Depois começamos a ter uma espécie de dualidade de funções. A Talatona deixou de ser só condomínio, começou a ser também um setor de serviços pujante, diria eu. Agora nós temos meio que 2 centros, até político em alguns casos, porque fizemos também a transição, se quisermos, dos ministérios da administração pública central, do centro para a Talatona. Mudou completamente e apoiou desprevenido, porque aquilo foi pensado para construir condomínios e não foi pensado para as pessoas. As pessoas não conseguem usufruir do espaço público. E esse é o pior legado que nós temos do parque imobiliário que foi construído nas últimas 2 décadas. Não fomos capazes de construir uma identidade comum, de comunhão do espaço público. E, curiosamente, na informalidade do mesmo acontece. Quantos campos para a prática de desporto nós temos? Quantos? Contam-se nos dedos numa cidade de 10 milhões de pessoas. Entendem? E mais, e se olharmos para o legado colonial, os bairros tradicionais que nós chamamos, têm isso tudo. Tem parques urbanos, tem escolas, tem habitação, tem serviços. Aliás, é só olhar para a forma como os edifícios eram construídos. A parte do piso térreo é serviço. É um serviço qualquer. E depois que começas a ter nos pisos superiores a habitação. A habitação, eu costumo dizer, na casa em que eu vivo, eu não preciso de ar-condicionados. Ou se eu não consigo ter as janelas abertas porque entra mosquito. E o barulho, sério. Eu não posso viver com o mosquito, eu tenho que fazer uma escolha, ou o mosquito ou... Mas se eu abro as janelas todas da minha casa, a ventilação é cruzada. Mesmo com a construção de edifícios que criam barreiras. Exato. Há cômodos da minha casa que eu abro as janelas e as portas, não preciso de ar-condicionado. Porque lá está, foi pensada para as pessoas, foi pensada, adaptada ao contexto. E é isso que nós perdemos isso. Não é à toa que nós vemos no Quilamba situações caricatas em que moradores, entre aspas, privatizam o hall. Pois. Fazem do hall uma extensão da sua casa. Porque Privatizam o hall de circulação. O corredor. É o corredor da entrada. Público. Colocam um tapete de relva sintética, colocam sofá, espelho. É aquele caso. Exatamente. E outros fazem pior, né? Fazem pior. Usam aquilo como seu quintal, né? Usa Fecham aquilo como quintal, colocam fogareiro, acendem coisas ali no corredor. Entende? Não, no Nova Vida, literalmente, fazem mesmo quintal. Sim, Põem mudaram. muros. No Nova Vida, por exemplo, o perímetro do Fazem edifício muro de vedação. fecharam. Esticam a parte do rei de chão. Ainda bem que eu estou no rei de chão, estica, põe mais 2 quartitos. Pois. Estás a ver? Esse é o legado que nós temos. Infelizmente. Mas há tempo para mudar. Felizmente temos novas províncias. Há muito espaço para nós reconquistarmos a cidadania. O exercício da cidadania faz na interação entre as pessoas. Nós não conseguimos andar. Eu outro dia partilhei uma foto com vocês em que eu andando no passeio havia um contentor no passeio. Do tamanho do passeio. Do tamanho do passeio. Também não foi contemplado isso. Desviar o caminho. Não, nós temos, por exemplo, em situações novas, se for agora para a estrada nova do Benfica, aquela que, esqueci-me agora o nome, mas depois da ponte, que vai dar para o novo hospital privado que inauguraram ali no Benfica, na Zona Verde. Fizeram a via e tudo mais. Onde é que estão os postos? Os postos de iluminação estão no meio do passeio. A mensagem que se passa é que não andes aqui a pé. Claro. Porque a infraestrutura não te permite isso. Então, resumindo, o legado que nós temos, infelizmente, é desse mindset de que eu vivo para dentro. Eu estou para dentro, estou na minha casa, no condomínio, então estou bem. O exterior, e infelizmente, esse tipo de... Na verdade, o espaço exterior é só como um canal para eu chegar até o meu destino. Saio de casa. É espaço de transição. Saio de casa, vou para a escola, vou para É o hospital. só uma canal. plataforma que me leva de um Exatamente. sítio para o outro. Exatamente. Infelizmente. Nos outros sítios não. Mas pronto. Doutora Altina, quer
dar uma última chega antes de... Quero voltar. Sobre esse nosso legado, o legado Exatamente. que os nossos imóveis deixam para nós Perfeito. e para as gerações futuras. Sim. Na minha abordagem anterior, eu dizia que o Estado tem 3 elementos, né? É a população, território, poder político soberano. Para dizer que Angola é um país soberano, nós somos soberanos. E por mais que tenhamos acordos com os outros países, deve sempre prevalecer o interesse nacional. Olhar para as nossas necessidades e faça isso contratar. Nós temos que ir na mesma posição, porque nós somos soberanos. Há uma discussão doutrinária desse politicamente soberano que entende que quem só é político e não é soberano não deve ser considerado Estado. Então, se nós não conseguimos discutir, subentende-se que nós não temos soberania. Então, nós somos um país, estamos aqui, né? Precisamos que quem nos representa possa nos representar com uma qualidade, né? Com a soberania que nós, né? Enquanto cidadãos, entendemos ser. Então, vai este meu legado e dizer também que Angola tem rumo, ainda é possível. Ainda é possível. Essa discussão aqui foi uma discussão, no meu ponto de vista, excelente. Apesar de ter apenas uma única jurista e vários arquitetos que é em comum, porque nós temos assambarcado o espaço, teria muitos juristas. Então, para mim, isso é uma evolução que das próximas vezes, porque os direitos fundiários são multidisciplinares. Não se concebe apenas com arquitetos, com juristas, são chamados engenheiros, são chamados topógrafos, são chamados psicólogos, inclusive sociólogos, porque essa questão de levarem porco no condomínio é sociologia. Essa questão de fazer lavra, porcos no condomínio, sim. No Quilamba querem, né, levar cabrito nos elevadores, isso aqui é uma questão, qual é a massa? A questão da estratificação social, que tipo de pessoal reside naquele espaço. Então a construção deve obedecer também, né, que são as questões culturais que os nossos arquitetos aqui levantaram muito bem. Então a questão da casa não está só na casa, também está no espaço envolvente. Então isto, se não for construir Angola, não sei o que é. Então é disto que nós precisamos. Precisamos de espaços públicos que falem sobre isto e que nos ouçam também. É preciso ouvir. Por isso é que eu vos disse, né, não basta só as leis existirem. Né? Essas leis devem ser, não basta só termos o Urban Talk Podcast e isto não ser levado em consideração. Exatamente. São pessoas formadas, especialistas em diferentes áreas que estão a dar o seu ponto de vista para o desenvolvimento do país. Então, por favor, que conversemos mais, que quem tem o poder de decisão ouça também os outros para construirmos uma Angola melhor para todos nós. Isto é cidadania, isto é amor à pátria, nação. não é? Exatamente.